falando em mulheres empoderadas e competentes naquilo que faz, né? Como a Marina, Camila, você e tantas outras, você traz mais uma hoje pra gente, né? Exatamente, né? Essa semana a gente se encaminha aí no final de semana para o Dia dos Pais, e um assunto que é bastante comum entre agricultores e pecuaristas é a questão da sucessão familiar. Então eu fui em busca de uma especialista no assunto. Ela não está conosco no estúdio porque ela é de Diamantino, mas está conosco, nos ouve, está em vídeo também. Então, bom dia, Marielle Bife, que é consultora em sucessão e governança familiar. Obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui trazendo conhecimento para a gente. Bom dia, Dejane, bom dia a todos. É um prazer estar aqui e poder falar de um assunto tão importante para o nosso agronegócio. Exatamente, afinal é uma dúvida, um receio, às vezes um pavor de muitos produtores rurais, né? Eles constroem essa empresa rural, essa empresa familiar, e chega um momento em que eles querem também aposentar, né? E quem vai tomar esse comando, ficar no lugar e dar sequência aos trabalhos? Eu quero perguntar para você esse perfil. Qual o perfil analisado para um sucessor, Marielle? Olha só, a gente tem, enquanto pais, né, é muito comum a gente construir o legado para deixar para os filhos. Isso é comum. Eu sou filha e neta de produtores rurais também, então sempre aconteceu assim, né, dentro das propriedades. O pai passava para o filho, depois o neto assumia e ia avançando. Hoje a gente tem outros cenários na sucessão e a gente entende que o sucessor ele tem que estar muito envolvido com o negócio. Então, quando a gente fala em perfil ideal, em melhor escolha, eu teria que somar, obviamente, às vezes eu não consigo, existem opções que até eu nem tenho sucessor, mas ter perfil e, além de perfil, ter vontade. É mais fácil eu ter um sucessor que não tenha perfil, mas tenha vontade de estar no negócio, porque eu consigo moldar ele, transformar ao longo dos anos, do que eu ter um sucessor que tem perfil, mas não quer estar no negócio, né? Sempre gosto até de frisar que um sucessor infeliz que está num lugar que ele não gostaria de estar, ele não vai fazer o negócio prosperar. Então, seria essa soma aí, se fosse pensar num perfil de sucessor ideal. Vontade e, de fato, conhecimento e capacidade também técnica para assumir o cargo. E você que está nessa área há muito tempo e acompanha muitas empresas rurais nesse processo de sucessão, o que se vê muitas vezes mais de um herdeiro na família, que há uma diferença aí entre herdeiro e sucessor, né? E muitas vezes nenhum com aptidão ou mais de um com aptidão e vontade também. Como é que lidar nesse processo? Existe dentro das propriedades, no agro principalmente, porque quando a gente olha para outras empresas fora do setor, elas já têm um corpo de empresa. E no agro, quando a gente fala de propriedade rural, ainda remete muito à extensão da família. Então, há uma confusão. Se não for uma pessoa jurídica, não tem cara de empresa para alguns produtores. Então, começa nesse ponto, essa dificuldade de envolver os familiares. E a gente tem um ponto que às vezes não é trabalhado também dentro da família, dentro do negócio, que é a questão de pertencimento, né? De fazer com que os filhos comecem a participar do negócio, comecem a se sentirem pertencidos ao negócio desde pequenos. E aí, quando eles começam a chegar numa idade de escolhas para graduação e para outras coisas, às vezes o pai quer que ele esteja pronto ou com vontade de participar do negócio. Então, também, depois disso, são várias etapas. Existe um processo também de construção disso, nessa escolha. Nós temos herdeiros que não querem ser sucessores, nós temos, às vezes, 2 ou 3 herdeiros que querem lá disputar uma cadeira de sucessor. E eu gosto sempre de frisar o seguinte: se você tem 2, 3 filhos que têm habilidade e têm vontade de estar no negócio, é muito fácil a gente conseguir encaixar, né? Se for um profissional que de fato tenha competência. Então, não tem também por que fazer a escolha de um só. Pode ser complementar, você pode criar um conselho, colocar essa turma sentar junto para decidir. Então, existem vários cenários e várias possibilidades. Mas às vezes há uma confusão de papéis, né? O herdeiro às vezes se sente sucessor e não está na operação, o sucessor às vezes quer ter só ser visto como herdeiro, então às vezes ele acaba confundindo um pouco o papel, transita ali
entre colaborador do negócio também. Então, há essa mistura. Mas o que a gente tem que pensar e o que a gente tem que fazer primeiro, pensar nessa questão de fazer com que os filhos estejam, de fato, participando do negócio pertencidos, para que eles possam conhecer para escolher, e depois também a gente entrar num formato de capacitar para que eles possam se preparar para assumir a gestão quando for o horário deles, o tempo deles. E o que a gente tem mais visto aí, na sua experiência, o que se vê mais? Os filhos querendo fazer essa sucessão, querendo assumir esse negócio rural? O campo mudou bastante, né? A gente antes tinha um campo um pouco menos atrativo, sem tecnologia, de difícil acesso. E hoje, quem for comandar os negócios, quem tiver no controle dos negócios, consegue fazer isso de qualquer lugar, né? Pelo celular, pelo computador. Então, obviamente que não precisa mais tanto dessa presença 100% no negócio. Então, o campo ficou mais atrativo, deixou de ser braçal, né? Tá muito mais inovador. Então, os jovens, eles têm mais interesse em participar, principalmente porque a gente começa um processo de profissionalização do negócio e aí, de fato, a gente tem uma gestão mais eficiente, né? A gente tem números, relatórios, indicadores, porque essa geração de agora é uma geração que olha para o resultado. Então, quando a gente profissionaliza a propriedade rural, a gente também está tornando essa propriedade mais atrativa para o jovem. E a gente tem muito mais interesse hoje, obviamente que ainda falta bagagem, fazer todo esse processo de construção, de preparo do sucessor, de fazer um plano de carreira para ele dentro do negócio, mas a gente tem muito mais interesse do que antigamente. Antigamente era muito natural essa transferência. Eu uso o exemplo da minha casa, né? Meu pai, ele era braçal, ele não era estratégico, e quando o meu avô ia faltar, ele tocou o negócio, a parte dele, alguns anos, e depois ele vendeu e foi fazer outra coisa. Então, assim, às vezes era por respeito, era por necessidade, por obrigação essa continuidade, né? E hoje é por escolha. Isso é muito bom e é muito positivo para o negócio. Marielle, você falou muito dessa questão do papel do sucessor, dele ter a vontade de assumir o negócio. Mas e então aquele que vai ser substituído, sucedido, né? Muitas vezes o pai neste negócio, ele tem o entendimento? Ele deixa o sucessor trabalhar ou há muito conflito? Há bastante conflito. São gerações que pensam diferente, né? Gerações diferentes no campo. Então, a gente tem a geração que sabe por que fazer, passou por momentos de crise, tem experiência em momentos difíceis. E a gente tem essa geração mais nova chegando com o gás todo, né? E chegando com muita tecnologia, inovação, exemplo, referência, mas tem pouco repertório. Então, assim, a gente tem que fazer o equilíbrio. Eu acho que as gerações não disputam, elas são complementares, né? Cada um pode contribuir dentro do que tem conhecimento e dentro do que tem de vivência, de experimentação. Então, acho que isso dá para a gente trabalhar da melhor forma. Mas existe, sim, a necessidade de preparar o sucedido também. A gente não prepara só o sucessor, nós preparamos o sucedido, nós preparamos o ambiente, porque é muito importante que todas as pessoas que estejam envolvidas no processo, sejam clientes, sejam colaboradores, sejam fornecedores, sejam os familiares que não estão no negócio também, eles entendam, né, a questão da hierarquia, de quem, a partir de que momento outra pessoa vai tomar a decisão, quanto ela tem de autonomia, e aí a gente vai fazendo essa transição de uma maneira mais harmoniosa. Mas às vezes é difícil, sim, porque a sucessão, ela fere o brio das pessoas, né? Ela remete ao sentimento de inutilidade, perca de poder, remete à morte também em alguns momentos. E eu sempre falo assim, olha, o filho não vai sentar na cadeira do pai do dia para a noite, ele vai ser preparado para isso, ou pelo menos a gente espera que seja preparado para isso. Então é um processo de desprendimento também devagar, né? Porque a gente entende do lado de cá que é doloroso também se desprender de tudo que você viveu a vida toda se dedicando com muito esforço, muito suor. Então, a gente vai transitando aí devagar para que haja harmonia nesse processo. João, é uma questão difícil essa, né? Em qualquer empresa de sucessão, né? Estava aqui ouvindo a Marielle. Bom dia, Marielle. Marielle, quando a gente fala em transição corporativa, é que eu estou falando urbana ou a questão rural, nós temos dois elementos do comportamento que eles são os entraves a ser administrado: o medo e a vaidade, né?
O medo na questão rural, mais ainda, o medo de perder tudo. Arruinar são o anos negócio. de luta, arruinar tudo aquilo que tá lá. Mas o medo também de se tornar uma pessoa inútil. E do outro lado, a questão da vaidade do exercício do poder. Como que você lida com isso? Porque nós estamos falando não só de duas gerações, estamos falando de acessos à cultura diferente. Se você pegar um agricultor oriundo dos anos 60, 70, ele não teve acesso aos conhecimentos de escola, independente de qualquer curso, né? Ele foi ali, ele aprendeu ali no labor, né? E vem o filho que já não teve tanto labor, mas já tem uma amplidão de uma relação de conhecimento. E nesse meio aí existe vaidades em relação a isso. Como que você lida com essa questão? A gente sempre deixa muito claro, principalmente para o sucessor que está começando e às vezes quer espaço, quer ser reconhecido rápido, né? Quer ser respeitado dentro do negócio, que é um processo de construção. Tanto a sucessão quanto a implantação da governança, seja familiar, seja corporativa, é um processo de construção. Então, em alguns momentos, a contribuição dele não vai trazer os holofotes que ele espera, mas ele está contribuindo para um negócio que é dele. Então, esse é o primeiro ponto, eu acho que facilita muito ele pensar um pouco diferente. A outra questão, que aí a gente está falando dos fundadores ou da geração mais antiga que está no controle dos negócios, geralmente a gente tenta adequar dentro das formações de estrutura de conselho gestor, conselho de administração, adequar para que essas pessoas também não se sintam menosprezadas, né, e que elas possam contribuir de alguma forma, talvez saindo um pouco do operacional e indo mais para a tomada de decisão. Então a gente acaba tentando alocar todo mundo da melhor maneira para que esses pontos de conflito eles sejam diminuídos. Às vezes acontece que são opiniões diferentes, né, e como você muito bem falou, tempos diferentes e foram gerações que cresceram em momentos diferentes também do agronegócio, então isso pode gerar sim conflito. A gente tenta fazer essa organização. E uma coisa muito importante de se pensar é que quando a gente profissionaliza o negócio, a gente coloca regra no negócio, a gente cria os acordos, os regimentos, os protocolos, a gente diminui esses pontos de conflito e essas diferenças entre as gerações. Uma coisa que é importante lembrar também é que a gente tem que implantar essas regras antes que elas sejam necessárias, porque daí é a forma mais fácil da gente fazer essa construção. E Marielle, então, reforçando, quando iniciar um processo? E aí já emendo uma outra pergunta. Quanto tempo pode levar esse processo desde que iniciado até o resultado final? Olha só, um professor meu da Exalc, ele falava assim, o melhor momento de começar era ontem, mas se você não começou ontem, comece hoje. E o começar não necessariamente é contratar uma consultoria, colocar dentro do negócio, porque as pessoas às vezes elas imaginam algo muito grande e querem começar pelas coisas mais robustas. Se você fizer o arroz com feijão bem feito, você já dá um grande passo em favor da profissionalização do negócio. Então, o primeiro momento é alinhar a família, é entender família, é ter esse senso, né, ter essa referência, olhar famílias que já passaram por esse processo ou estão passando, quais são os desafios, buscar conteúdo, buscar informação, entender com os profissionais, né, como é que funciona o processo. E aí avançando com pequenos ajustes dentro do negócio, e aí a família vai caminhando para um processo de amadurecimento também, para que lá na frente ela esteja apta para receber algo maior, né? E aí entrar com todas essas estruturas. Então esse alinhamento de base é muito importante para trazer todo mundo para esse processo de conscientização de fato e de comprometimento com o processo de sucessão também, né? Então esse é o primeiro ponto. A sua segunda pergunta, se a gente pensar na parte técnica da sucessão, que seria esse preparo, essa organização, os desenhos, a criação das regras, dos regimentos, parte de organização patrimonial, planejamento tributário, a gente demora com cada família cerca de 2 anos, de quando a gente começa com esse alinhamento, e aí a gente vai fazendo toda a inserção dessas ferramentas. Então, em média, 2 anos. Obviamente que depois, eu sempre falo que o processo, né, ele é eterno, porque a partir do momento que você começou a sucessão, você vai preparar sucessores para a próxima geração. E também as coisas mudam muito, a gente tem um agro muito célere, muito dinâmico, e as famílias também mudam, entra gente, sai gente, né? As pessoas morrem, as pessoas nascem, casam, então a gente vai mudando essa dinâmica familiar conforme vai atravessando as gerações. E aí, quando isso acontece, a gente também precisa rever esses documentos para ver se ainda está alinhado com o propósito, com os valores da família.
Então, é um processo contínuo, mas para implantar e deixar tudo redondinho, no máximo 2 anos. Bom, para a gente encerrar, eu gostaria de saber de você qual a sua percepção para desafios que vêm por aí, o futuro, então, da sucessão familiar. Eu acho que o maior desafio dessa geração que está entrando é entender de pessoas para colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Entender de pessoas para entender de negócios, poder fazer essa conexão. Então, a gente tem muita tecnologia no campo, mas às vezes falta um pouco de humanidade. Então, conseguir fazer esse equilíbrio e saber usar as ferramentas a seu favor. A gente tem hoje um monte de opções de sistema, de tecnologia, de aparelhos, de maquinários, de equipamentos, só que às vezes a gente acaba não utilizando na totalidade, né? Eu tenho relatórios de sistema que às vezes eu não sei nem fazer a leitura. Então é interessante aprofundar e ver o que serve para o negócio, né? Nem tudo que está no mercado disponível é o que encaixa para o seu negócio. Então ter essa sensibilidade de olhar para a individualidade da família e do negócio e entender que para a gente crescer, né, para a gente ficar maior, a gente tem que ficar melhor primeiro. Então acho que esse é o grande desafio, não ter essa geração um pouco afoita, né, acelerada, diminuir um pouco o passo, entender de fato o que serve, o que precisa, o que pode ser melhorado, e aí também conseguir conectar as pessoas em prol do objetivo da empresa. É isso, que resumindo, segurar um pouco a ansiedade, respeitar o momento e a individualidade de cada um, né? Isso para a vida. Marielle, eu agradeço a sua participação, agradeço aí o conhecimento que você trouxe, parabéns pelo seu trabalho e estamos sempre aqui abertos, sempre que você tiver a oportunidade também, nos procure para a gente levar conhecimento aos nossos ouvintes. Obrigada. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui, estou sempre à disposição de vocês também. É isso, João, maravilha, Informações importantíssimas, né? Importantes, porque, como ela falou, muitas vezes na propriedade rural, e a gente tem um cenário em Mato Grosso que é isso, pequenas e médias propriedades na cultura de soja e milho, também na pecuária, 80% das propriedades de pecuária tem até 250 cabeças. Sim. Né? São pequenas propriedades. E muitas vezes não se veem como empresa. Então, neste momento de fazer passar o bastão desse comando, elas também ficam um pouco, né, perdidas aí, os líderes dessas empresas. E aí tem um dado interessante, né, Dejane? Apesar da agricultura ser uma das atividades organizadas mais longevas, que ela vem praticamente da pré-história, né? Cheias de processos, né? Desde quando termina a era nômade, né? Ela não terminou definitivamente, mas quando o homem começa a se tornar sedentário, ela começa a lidar com a agricultura. A profissionalização dela é muito recente. Se a gente voltar no tempo, as pessoas aí na faixa de 50, 60 anos, todos eles são oriundos, muitas vezes, da área rural, de algo que não era profissional. Então ela é muito recente. E tem uma questão da cultura. Os pais, né, agricultores, sempre trabalharam muito para os filhos estudarem e para uma vida melhor, como se aquela vida fosse ruim. Uhum. Né? Hoje a gente está fazendo a questão do retorno. Então, muito importante o trabalho da Marielle. Né? Muito mesmo. Agradeço a participação dela aqui. E terça que vem eu volto. 7h33. Te aguardamos nas terças-feiras, mas para a gente não ficar com saudade, todas as manhãs no programa do Serginho tem Bom Dia Agro. Bom Dia Agro a partir de 5h20 para todo o estado de Mato Grosso.